Até quando que nós vamos pedir inclusão? Até quando que igualdade ainda vai ser um título? Nós estamos aqui com uma das maiores referências em tecnologia e inclusão racial do Brasil, Marina Silva. Não é ministra não, é a Nina Silva, CEO e uma das fundadoras do movimento Black Money, voltado para a inserção da comunidade negra através da tecnologia. Nina Silva foi considerada uma das 100 afrodescendentes jovens mais influentes do mundo. Em 2019, a revista Forbes citou o nome dela como uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil. Um ano antes, em 2018, a ONU já tinha colocado como uma das 20 mulheres mais importantes do mundo. Você não conhece? Eu também não conhecia, mas é importante saber quem é Nina Silva, palestrante, colunista, consultora, escritora, executiva, que gosta de pensar fora da caixa. Para driblar o racismo estrutural nas finanças, foi mentora do Black Money Bank, uma fintech de serviços financeiros para a comunidade negra. Ela nasceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, numa favela, Jardim Catarina, a maior favela plana do Brasil. Mas é formada em administração pela Universidade Federal Fluminense e tem pós-graduação em sistemas de informação. Nina Silva tem 42 anos, é uma mulher preta que conquista cada dia o seu lugar no mundo dos negócios e que faz da ancestralidade uma força do passado que constrói o presente e o futuro. Nina, é um prazer enorme, é um privilégio estar com você aqui, né, que pouca gente no meu grupo de pessoas conhece, mas quanto mais a gente se aproxima, a gente sabe da sua importância e a gente aprende a te admirar. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço, Chico, estar do seu lado, aliás, de frente com o Chico, basicamente é uma honra. Né, faz parte aí do jornalismo brasileiro e com certeza também muito me noticiou, me informou e compartilhou conhecimento comigo. Então espero que eu possa também trazer um pouquinho de conhecimento para a audiência hoje. Nossa, um pouquinho nada. Você diz que a ancestralidade, dali você tira uma força que é do seu passado, de África, que constrói o presente e o futuro. Que ancestralidade é essa? Esse pensamento é um adinkra, né, que a gente chama, são códigos simbólicos de alguns lugares em África, e esse adinkra, chamado Sankofa, ele fala que a gente precisa se alimentar do passado, das nossas origens, para que a gente possa alçar voos mais altos. Então é um símbolo de um pássaro com o pescoço invertido para trás, buscando um alimento. E quer dizer que nós somos continuidade daqueles que aqui já estiveram e somos também ponte, né, pavimento para aqueles que virão. Então, eu não vejo a minha existência como um lugar único, né, não vejo a minha existência como conquista individual, mas eu vejo a minha existência como parte de uma grande jornada. E uma jornada para a gente ter um mundo melhor, um mundo que realmente, né, inclua todas as pessoas. E essa ancestralidade é um território preto africano que eu carrego não só na minha, né, na minha pele, na minha melanina, nos meus traços, mas também nos meus conhecimentos ancestrais, nos meus saberes, que fazem parte também de tudo que eu vou aprendendo e construindo para o futuro. Então essa ancestralidade faz parte de mim e eu serei a ancestral do futuro, né? Então espero estar honrando com isso. Que felicidade, que privilégio ter você, né, pensando no futuro. E eu trabalhei uma época com o Milton Nascimento, e o Bituca tem uma música, acho que a letra é do Fernando Brant ou do Márcio Borges, que é Cobrando o que fomos, que nós iremos crescer. E você, numa entrevista, disse que é pesado, que você
carrega um navio negreiro sobre os ombros. Como você percebeu isso, que você carrega um navio negreiro? Olha, Chico, desde sempre, né? Uma criança preta que nascida em estado de vulnerabilidade social, né, em estado de favelização, mas que acabou estando em escolas particulares com bolsa de estudo, que foi o que aconteceu comigo. Então, eu sempre fui a representação da exclusão, do não lugar, daquele corpo que não é um corpo comum àquele ambiente. Então, eu sempre percebi na necessidade de tirar as melhores notas, na necessidade de autoafirmar o porquê eu estava ali, e ainda hoje, né, muitas das vezes, porque eu estou ali. Tudo bem que os títulos e as premiações auxiliam e abrem portas e alguns microfones, mas ainda traz uma invisibilidade muito grande, infelizmente, somente por conta da minha cor de pele, minha origem social, né, e outras diversidades, que hoje eu sou uma simbologia de uma grande diversidade, mas também sou a simbologia da maioria da população. Mulheres negras são 28,7% da população brasileira. Isso é que é o maior grupo populacional quando se faz recorte de gênero e raça, né? Tem mais mulheres negras, que homens brancos, que mulheres brancas. Então, quando a gente traz que um corpo que é uma maioria populacional está em espaços de maneira excludente, a gente verifica que a gente tem um peso ali de resgate, de entender o que estava errado, o que ainda está errado e o que a gente vai fazer para corrigir isso. Porque não é só pensar no peso, é pensar na solução. Todo desafio, por mais difícil que seja, nos traz oportunidades. Oportunidade de aprendizado e oportunidade de transformação. E eu vejo que carregando, sim, olhando para esse Atlântico que une, né, o Brasil continental com a África continental, a gente sabe que tem um cordão umbilical de corpos negros debaixo do Oceano Atlântico. Corpos negros debaixo. Como se fosse um cordão umbilical. Quantos, né, chegaram aqui? Dizem que foram 10 milhões que chegaram até aqui, sequestrados, escravizados de África durante os séculos de escravização. Mas, para chegarem 10 milhões aqui, provavelmente foram mais de 50 milhões que foram deixados ao longo do caminho. Então, esses corpos também são conexão com uma história que não é uma história de tristeza ou de pesar apenas, mas uma história que nos ensina a reconstruir no agora, para a gente saber o que a gente fez e como que as estruturas sociais no Brasil se desenharam por meio desses corpos escravizados, por meio também de mulheres que sempre foram liderança, mas não puderam ser lideranças em espaços de poder, né? E até hoje em dicotomias e brigas de classes sociais a partir de grupos com recortes de gênero, de raça, de orientação, né, sexual, de tudo que é diverso, que deveria ser riqueza, acaba ainda hoje limitando o nosso lugar de atuação. Então, esse corpo político preto precisa, sim, carrega esse território africano como uma descendente desses ancestrais, mas principalmente como ferramenta para esse futuro que a gente tanto está aí, né? COP29, agora COP30, G20 em 2024, tantas discussões sobre mudanças climáticas, necessidade de transição energética, todos os países assinando o pacto, o acordo sobre aquilo que os povos originários sempre souberam. Então, se nós tivéssemos olhado para esses corpos enquanto lugar de elevação também nos nossos saberes de como cuidar da terra, de como cuidar da natureza, de como cuidar da nossa sociedade, a gente não estaria tendo agora que olhar para trás e redescobrir como cuidar da natureza. Coisa que seus ancestrais negros sabiam. Sim. Que os povos originários do Brasil, os indígenas, sabiam. Exatamente. E que o dominador branco que veio da Europa nunca entendeu. Aliás, destrói cada vez mais. O lugar da escassez, né? Quem é originário da escassez não sabe trabalhar com abundância. O território africano, o território brasileiro sempre foram territórios de abundância. Abundância de climas diversos, de solos diversos, de técnicas... E se plantando tudo dá, dizia a carta de Pero Vaz de Caminha, né? E de povos diversos, de populações diversas que chegaram aqui, ou sequestradas, mas também que vieram, enquanto imigrantes, trazer coisas melhores para os seus familiares, né? E conquistar
novas coisas. Então, o Brasil sempre abarcou o lugar desse europeu, mas o lugar de outros povos, principalmente de Oriente, não foi um lugar de abarcar, e sim um lugar de opressão. E a gente precisa, nesse momento, olhar para esse histórico e essas estruturas que foram criadas, né? Porque se a gente olha hoje, eu falei de maioria populacional, mas ainda recebemos menores salários nas empresas, com o mesmo grau de escolaridade. Quer dizer, as mulheres já recebem salários menores que os homens. Sim. As mulheres negras menor ainda que as mulheres brancas, né? Exatamente. Mulheres brancas recebem cerca de 70% do salário de homens brancos, homens negros recebem cerca de 50%, então ainda menos que mulheres brancas, e mulheres negras recebem 40%. Então, se a gente olha isso em renda básica para o Brasil, esse PIB que tanto nós nos preocupamos, se a gente fizesse o mínimo, que é pagar as pessoas pelo que elas trabalham, dar um rendimento, né, pagar um produto ou um serviço do valor que aquilo custeia, a gente estaria injetando 500 bilhões de reais. Sim. Isso. 500 bilhões de reais é a diferença que não entra no PIB brasileiro por conta de discrepância de gênero, e 800 bilhões de reais é a discrepância de renda entre pessoas brancas e pessoas negras. Se a gente trabalhasse com inclusão e diversidade economicamente falando, nós estaríamos incluindo 1,3 trilhão de reais, só para começar a conversa, só pagando melhores salários para pessoas negras e para mulheres. Nem melhores, salários justos. Salários justos. Você fez, eu sei que você fez, você citou em algum lugar isso, que você ganhou de presente um DNA, um exame de DNA. Você sabe de onde vieram seus ancestrais, de onde você veio, de que parte de África? Olha, Chico, eu tenho, assim, foi um presente realmente para mim. Descobri, eu sou, em maioria, ali de costa oeste, né, que chama de West Coast, então que pega ali Nigéria, pega um pouco Benin, né, que é a região do antigo Daomé. E se eu te contar que eu sou candomblessista e a minha origem, Jeje, antes de eu receber o DNA, já havia esse registro de que eu sou oriunda, né, de reis e rainhas do Daomé. Isso religiosamente falando, de matriz africana, de tradições, né, isso já foi visto no jogo. E quando chegou o DNA, a gente viu ali a prova científica, né, de que realmente é a região de maior concentração, mas são 92% de sangue africano. Eu tenho mais sangue africano que muitas pessoas nascidas em África. Então, para mim, isso é... Mas tem outras regiões também. Tem um pouco do norte de África, a região do Mali, tem um pouco também do sul. E para mim, essa diversidade de poder ter esse sangue com a vivência de um território brasileiro tão diverso, me faz ainda mais diversa, me faz ainda mais representativa para afro-brasileiros, afrodescendentes, mas também para outras mulheres e pessoas, né, do nosso Brasil continental. Senhora Rainha Nina, eu falo assim, porque quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito impactado com a sua imagem, não é? É uma postura de nobreza, né, de nobreza africana, de rainha, de princesa africana, né, olhando esses brincos belíssimos, esse anel com uma pedra, e essa roupa, né, isso é uma roupa de rainha, que coisa bonita, o que é isso? Obrigada, Chico. Bom, a gente representa esse continente de prosperidade, né, e não de escassez, de abundância. Roupa de cores bem África, né? E foi proposital, assim, né? Traz esse terno é de um conterrâneo seu, mineiríssimo, Luiz Cláudio, né, do nosso querido Luiz, da marca Apartamento 03, que faz sucesso no Fashion Week. É uma grife. Apartamento 03. Isso, de alfaiataria, super, de luxo. Um homem negro. Ele é negro? Mineiro. De Belo Horizonte? Bem mineirinho. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, mas bem mineirinho mesmo, assim, aquela coisa que gosta de conversa boa, mas também, sabe, receoso, né, e criativo, incrível. E esse é o lugar meu, enquanto pessoa preta, né, de compartilhar os meus espaços, de onde eu entro, eu não tenho que entrar sozinha. Então, a minha imagem também carrega,
né, meus adereços, né, Maiana Casuquel é aderecista, é uma mulher negra também, baiana. Então, eu preciso carregar os meus adereços. Olha que lindo. Todos são de Maiana. Mostra assim, para as pessoas verem lá, ó. Lindo, lindo. São de Maiana. Mas por que isso? Porque a gente, né, a Nina não fundou o movimento Black Money, então o dinheiro tem que movimentar, tem que se mover a partir também do meu consumo. Vamos falar já do que significa esse Black Money, né? Mas você falando das suas origens, da sua ancestralidade, né? Eu queria lembrar que essa ancestralidade que veio naquele navio negreiro que você carrega sobre os ombros e como deve ser pesado, né? Naqueles que foram sepultados nas águas do Atlântico, e milhões, né? Milhões, e que vinham como mercadoria. Uhum. E você hoje trabalha com uma coisa chamada mercado. O Eduardo Moreira, aqui nosso do ICL, né, costuma dizer, toda vez que você ouvir, o mercado reclamou, o mercado chiou, entenda, você tira a palavra mercado e põe assim, os homens ricos. Né? Eu nem falo os homens e as mulheres, os homens ricos, porque predominantemente são brancos, ricos, que mandam no dinheiro e que acham que continuam mandando nos corpos, principalmente dos negros e dos pobres em geral, como mercadoria, né? Como mercadoria. Mas você, seus ancestrais chegaram aqui como mercadoria. E agora você opera no mercado. Como é que é essa transição? Olha, Chico, é avassalador, né? Porque você vive em dicotomia a todo tempo. É quase que se infiltrar, né, na clã e explodir o sistema de dentro para fora. É basicamente isso que a gente tenta fazer. Infelizmente, a gente não tem como hoje destruir o sistema capitalista, não sozinha, né? A gente está aqui no ICL tentando libertar de maneira progressista para que possamos entender quando estamos sendo usados como mercadoria e o que valor é esse, né? Que valor é esse que você vai se dar e o que você não se deixa mais corromper. Então, para mim, hoje no mercado é muito específico. Eu não sou corrompida, não sou corrompível. Então, eu sei que até onde eu posso chegar. E tem determinados momentos em que a gente vê que não dá. Mesmo que seja um ambiente que, olha, Nina, você é a primeira negra nesse ambiente, mas é um ambiente hostil, insalubre. E é um ambiente que tem que permanecer somente com esses homens brancos, porque a gente também não quer adentrar ambientes que sejam altamente tóxicos. A gente quer criar os nossos ambientes de fortaleza, os nossos ambientes onde a gente consiga circular a nossa riqueza, a gente consiga circular as nossas capacidades, habilidades, serviços, mas de maneira justa, sem mais-valia. Então, para mim, é muito difícil num país onde 6 homens brancos ricos possuem a riqueza de metade da população, né? São 6 homens que têm a mesma, enquanto riqueza, a renda de 100 milhões de pessoas. Então, só daí a gente já deveria pensar em implodir esse mercado. Mas como não dá, o meu trabalho hoje é poder falar de consumo consciente, de criação de novas oportunidades e lugares de poder. E você sabe que poder não se cede. E muito se fala, né, de inclusão e diversidade, como se esse homem branco fosse levantar da cadeira e fazer com que uma mulher negra fosse sentar. Não vai fazer isso. Tem que tomar o lugar. Tem que se tomar. E como que se toma? Criando as nossas próprias narrativas com estratégias de poder. Então, o que é poder para esse homem branco que está sentado em cima do privilégio? É dinheiro, são dados hoje, né? Dados, os nossos saberes, os nossos comportamentos de consumo é poder. Porque as maiores empresas hoje são as Big Techs, são as grandes empresas, os grandes latifúndios que nós temos hoje são as empresas de tecnologia. Google, Meta, né? E todas essas Apple, que operam em sistemas de poder e que se mantêm ali enquanto 6 empresas só. A gente não está falando de uma era tecnológica que deveria ser uma era de melhor circulação de oportunidades, mas não.
a gente continua operando o mesmo sistema, o mesmo raciocínio de termos 6 bancos no Brasil, grandes bancos, temos 6 grandes empresas de tecnologia no mundo. Então, a gente cria, por isso que o movimento Black Money, ele cria a sua própria instituição financeira. Por isso que o CL... Usando exatamente o esquema montado pelas Big Techs. Sim, sim. Você penetra nisso e subverte, em certo sentido. Ensinando meninos, meninas, negros e negras a programarem. Ensinando jovens e adultos negros e negras a trabalharem com ciência de dados. Escuta, como é que você chegou a essa consciência toda, tão clara, tão bem elaborada, né? Vamos voltar um pouquinho. Você nasceu nos Jardins, não nos Jardins Paulistano, né? Aqui de Jardim Europa, né? Você nasceu no Jardim Catarina. Isso. De uma favela, como tem aqui em São Paulo também, Jardim São Luís, Jardim Damasceno. Sim, exatamente. Né, lugares pobres e difíceis para as pessoas. Você brota nesse jardim, de onde esse poder não espera quase nada, não é? Esse jardim que é frequentado, o Jardim Catarina, assim como esses outros jardins periféricos, é frequentado pelo poder público só com os braços da repressão, da polícia, da violência, né, em geral. Mas você vem desse jardim e consegue hoje, né, mostrar para o Brasil e para o mundo, porque foi a ONU, né, não foi qualquer entidade, foi a ONU que te reconheceu como uma das 20 mulheres mais importantes do mundo. Né, e você se apresenta com toda a sua realeza dos seus ancestrais. Como é que foi essa caminhada? Você é filho de uma mulher preta pobre, né, Dona Marise e seu Antônio Carlos. Que faziam Dona Marise, o que faz Dona Marise e seu Antônio Carlos? Dona Marise já foi doméstica, né, com a maioria das mães pretas desse país. Dona Marise foi operária de fábrica, né, e depois de me ter, não podia ter... Eu sou uma segunda filha de uma família de 2 meninas pretas. A minha irmã, a doutora Carla Verônica, a primeira pessoa da família, doutora Carla Verônica, a primeira pessoa da família a entrar numa faculdade, a se formar. Então, psicóloga, psicanalista e advogada, 6 anos mais velha do que eu. Então, eu venho daí, né? Eu sou ali um fruto de outras sementes. Seu Antônio Carlos, que trabalhava de bico durante a vida inteira, de peixaria, a mecânica, né, a manobrista, até entrar no funcionalismo público, numa época onde o funcionalismo público, nós tínhamos provas e tinha ali a possibilidade. Então, na ALERJ, né, na antiga ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, esse soteropolitano que foi criado no Rio... Ele nasceu na Bahia. Nasceu na Bahia. Junto com essa quilombola, né, que nasceu no Canavial, isso, no Canavial de São Francisco de Itapapuana, no interior do Estado do Rio de Janeiro. Juntos iniciam uma família e nenhum deles tinha nem o 2º grau completo. Pois é, o natural não, o mais comum é que você fosse mais uma menina preta que depois ia arranjar um emprego doméstico, uma coisa dessa, né? Sim. Você e sua irmã. Como é que sua irmã se torna psicóloga, psicanalista, advogada, né? E você se torna uma doutora, faz administração, vira doutora, estudou nos Estados Unidos. O que faz diferença que fez que vocês chegassem até aí? Olha, é a brecha que o sistema não queria, né? Então, a gente diz ali que o hackeamento de sistema... Eles cochilaram, né? Cochilaram, alguma coisa na matriz, não tem a Matrix? Alguma coisa, alguma desprogramação na Matrix deu errado ali e a gente conseguiu ter acesso a uma educação mínima. Não vou dizer que foram escolas... Com incentivo do pai e da mãe, Com incentivo do meu pai e da minha mãe. Então, meu pai buscava, né, o que eu brinco que é a escola de branco pobre. Que qualquer escola particular, infelizmente, em território de vulnerabilidade, são melhores do que as escolas públicas, porque ali a gente sabia que ia ter todas as disciplinas, né, todas as ementas curriculares seriam dadas. Na escola pública, infelizmente, naquela época, a gente já tinha o início de um depredamento ali do sistema público de educação. E
infelizmente, eu sou exceção da regra. Infelizmente, a minha irmã é a exceção da regra. Mas essas exceções só conseguiram chegar em determinado lugar, Felizmente. né, por conta do processo de inserção educacional. Como você foi parar nessa? Você foi para a escola particular? Sim, eu tinha bolsas, minha irmã tinha desconto, meu pai batia na porta das escolas e falava, dá qualquer prova para essa menina que ela vai tirar 10. Se ela tirar 10, você me dá 100% de desconto. E era isso que acontecia. E quando você me pergunta, né, do navio negreiro inteiro, eu não podia errar. Eu não posso errar. Eu não podia não tirar 10. Então, isso é muito cruel, muito pesado para uma criança. Você tinha essa consciência desde criança? Desde criança. Então, a fala, né, de você não foi... De chegar triste em casa, não tem nenhum amiguinho, né, de pessoa, os amiguinhos da escola não são parecidos comigo, não gostam de mim. E aí eu lembro do meu pai e da minha mãe falando que você não vai para a escola fazer amigos, você vai para a escola estudar. Isso é pesado para uma criança, mas é um lugar também de sobrevivência que eles entenderam que era ali que nós conseguiríamos ter uma mobilidade social, né? E trilhar uma jornada que eles já viram que era possível, né? Que talvez eles, se tivessem tido a mesma oportunidade, estariam aí em lugares ainda mais, né, bacanas. Eu brinco, enquanto mulher negra, enquanto população preta, se a gente cria tanto na escassez, imagine na abundância. Imagine se essas crianças pretas, que a gente vê muitas das vezes, não só premiadas, mas, né, nos esportes a gente vê isso muito fortemente, na cultura, nas artes, na música. Imagine, né, atletas que a gente tem aí que tiveram desafios tão grandes, assim, de pouca estrutura, não tinha a chuteira certa, não tinha suplementação para o jiu-jitsu, para o judô. E aí você vê uma Beatriz, né, ganhando medalha e mais medalha numa Olimpíada. Imagine se ela tivesse sido treinada na abundância e não na escassez. Aonde ela já teria chegado, né? E quantas outras Beatriz nós teríamos? Então, quantas outras Carlas Verônicas, Marinas, né? Que pais como estão aqui, Dona Marisa e seu Francisco, e seu Antônio Carlos, Marisa e Francisco e Antônio Carlos. O sobrenome dela é Francisco. Sim, de solteira, sim. É, como meu nome, Francisco. Por quê? Que é um, seus antepassados eram Francisco? Não, né? Eles eram mercadorias de Franciscos, né? Como Silvas também. Quer dizer, se a sua mãe fosse uma escravizada, seria a Marise de Francisco. Lá do Francisco, do seu Francisco. Que por conta, porque era Dona Maria Anita, quilombola, era Francisco. E o meu avô, Arlindo, ele é Domingos, Arlindo é o outro, é o paterno. Seu Domingos era Francisco também. E eles eram da mesma região e não eram primos. Então, provavelmente, eram propriedade do mesmo fazendeiro, do mesmo senhor. Da mesma família Francisco. Escravizados. Sim. Então, e lá a área até hoje é reconhecida como uma área quilombola, onde são remanescentes, né, de pessoas escravizadas. E aí eu digo que o que aconteceu na minha trajetória foi que esse seu Antônio e essa Dona Marise, né, subverteram a regra. Então eu sou apenas fruto. Mas não porque eles são especiais ou eu tenho um determinado mérito, mas foi porque o sistema piscou e a gente adentrou. Mas o sistema pisca muitas vezes e outras pessoas não conseguem adentrar. Qual é essa diferença? A diferença é que o sistema pisca, mas ele acorda rápido, tá? Ele não dorme, não. Ele não dorme no ponto, não. A Faria Lima está de olho aberto. De olho aberto. Os homens ricos estão de olho aberto o tempo todo, né? E quando vem que a coisa pode começar a desandar para o lado deles, eles, né, fazem por todos os meios necessários, né? Golpes, né? E afins, e tantos outros mecanismos que eles utilizam, né? Desde a falsa abolição. Essa coisa da igualdade racial, que o Brasil é um país maravilhoso, que todos convivem tão bem. É o mito da democracia racial que nunca existiu. Nunca existiu. E todas as nossas relações de poder estão baseadas em grupos sociais, né? Pautados em raça, pautados em gênero, pautados em sexualidade. Então, a gente hoje até consegue falar um pouco sobre letramento racial.
Até se fala e trabalha um pouco sobre mulheres em liderança, mas eu não consigo falar de transfobia, não consigo tratar que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e que mais consome pornografia trans. É o país de uma hipocrisia sistêmica. O país de Deus, pátria e família, Nina, Exatamente. Sabe esse lema, Deus, pátria e família? Que parece que é tudo que eles odeiam, né? Odeiam as famílias, que nossas famílias são feitas de lugares de acolhimento, de afeto e de trazer todas as nossas diversidades como uma riqueza, como união, e não como... Odeiam a pátria porque não é de todos, né? É só deles. Sim. Odeiam a pátria, odeiam as famílias. E odeiam Deus. Odeiam Deus porque não sabem, e utilizam Deus como ferramenta, como instrumento para a manobra da população. Ganhar voto, sim, para doutrinar. Para se manter sentado na cadeira do privilégio, na cadeira do poder. Eu gosto muito tinha um grande amigo que já partiu, um compositor negro maravilhoso, Almir Neto, né? Ai, maravilhoso. E tem aquele samba Referência. que ele fala, Deus te guarde, Deus te crie, Deus te acompanhe, Deus é nosso Deus te Pai, abençoe, é nosso dia, é nosso guia. Tudo que se faz na terra se coloca Deus no meio, mas Deus deve estar de saco cheio. Saco cheio. Tem que estar, né? Porque é falso, né? Sim. E esse lugar o Deus que está em nós, né? A gente também precisa se apoderar desse Deus que está em nós para praticar o amor, para praticar o lugar da inclusão real. E a inclusão real só se dá a partir de uma inclusão produtiva, de uma inclusão de desenvolvimento, de uma inclusão intelectual, educacional, de uma inclusão a partir de saúde, de acesso à segurança, né? Para a gente poder, no mínimo, ter os nossos direitos humanos garantidos, no mínimo. E ali tentar começar a nossa trajetória, a nossa jornada, mercado corporativo ou no empreendedorismo. 20 anos que você está no mercado corporativo, né? Sim. Você se formou em administração, depois fez... Depois Sistema da Informação, depois tirei certificações internacionais, que foram essas certificações que acabaram abrindo outras brechas no sistema para que eu adentrasse em grandes empresas. Você morou fora do Brasil? Morei nos Estados Unidos, trabalhei nos Estados Onde? Unidos, trabalhei em Rhode Island, né, na cidade de Providence, morei em Nova York, no estado de Nova York, mas na cidade de Nova York também, em Bed-Stuy, que é um outro bairro totalmente periférico, né, numa época em que eu fui fazer estudos americanos, né, American Studies, curso de férias na NYU, Universidade de Nova York. E eu estava bem numa trajetória de ascensão, de progressão, na área de gerência de projetos, de gerência de portfólio, depois diretoria de projetos, quando eu tive um burnout. E nesse burnout... É muita pressão, né? Sim. E pouco reconhecimento, pouco retorno financeiro e pouca conexão de valores e de propósito desses espaços. Então, o que eu fiz, falei, a tecnologia não me incluiu, não me absorveu, não sou pertencente a esse espaço, vou criar outros espaços na literatura, né? Eu amo escrever. Você é poeta, né? Eu sou poeta. Né? Somos poetas. Mas você publicou livros de poesia? Publiquei livros de poesia. Como é que se chama? Incorporos, Nuances de Libido, que fala... Como é que é? Incorporos, Nuances de Libido, que é poesia erótica. Eu sou especialista em poesia para a subjetividade negra. Então, da gente se apoderar dos nossos saberes e também dos nossos prazeres, dos nossos corpos, não somente, né, no financeiro, no social, mas também, né, no sexual, no ditar a nossa... e desenhar as nossas histórias. Então, se a gente for olhar a literatura, sempre colocou corpos negros em lugares muito empobrecidos, em lugares de mercadoria e em terceiro lugar, e não no primeiro lugar, né? E não na primeira pessoa do singular ou do plural. Então, a literatura negra, a poesia negra vem muito trazer esse nosso lugar de necessidade de protagonismo, de contar sobre as nossas histórias. Se eu vou falar sobre um corpo da mulata, né? A mulatização, o lugar das mucamas, a gente só via essa literatura
encharcada de preconceito, encharcado desse mito dominação, né? de dominação, do olhar do outro sobre os nossos corpos. Então, a literatura negra ela sempre foi um lugar também de resistência, passando, né, pelas nossas próprias narrativas. Então, nessa época, eu fui estudar literatura e entendi, fiquei 1 ano nos Estados Unidos e entendi muito também do Black Economic Power, do poder econômico da comunidade negra. E voltei ao Brasil muito, também embebida dessa atmosfera de pessoas negras comprando de outras pessoas negras, investindo em negócios, sendo sócios entre negros. A gente tem uma máxima, a gente precisa criar negócios pretos, pensados por pessoas pretas, para que a gente consiga criar uma cadeia de produção negra e não apenas continuarmos sendo, né, uma ponta do processo produtivo. Mas essa cadeia de produção negra pode ser acessada por pessoas brancas. Sim, pode ser acessada por pessoas brancas. Então explica o que você fez. O Black Money Vamos botar lá, tem um site, né? movimentoblackmoney.com.br. Exatamente. E aí nesse site, a pessoa fica sabendo tudo. Encontra de tudo, desde o nosso marketplace, que é como se fosse um shopping virtual, igual o Mercado Livre. Vende o quê? Qualquer produto? Vende qualquer produto de pessoas negras. Produzido por pessoas negras. Todos os lojistas Mas que essa ali lindíssima estão... roupa, por exemplo, a pessoa encontra lá. A gente não tem acesso não tem, né? dessa lindeza que o Luiz faz sobre encomenda, sobre, né? Mas tem... Mas tem de vestuário, da grife dele. Tem gastronomia, tem produtos tecnológicos, tem profissionais da saúde, profissionais de educação, cursos, livros maravilhosos sobre literatura negra, mas também ficção e outros contos, livros para crianças, né? E cursos de tudo a partir do ponto de vista de pessoas negras. Quer dizer, nos ensina Leonardo Boff, né? O ponto de vista é a visão que você tem a partir de um ponto, né? Esse ponto onde você está é o ponto onde está a pessoa negra. Isso, exatamente. E o que ela produz de produtos e saberes, vocês comercializam. Exatamente. E não tem custo direto para anunciar. Então, a gente tem mais de 2.500 lojas. 2.500 lojas? E mais de 7.000 produtos. Tudo movimentoblackmoney.com.br. Lá você acessa... Eu posso comprar lá pela internet. Lá você acessa o mercado Black Money, que aí é o marketplace com os produtos. Além disso, nós temos a nossa plataforma de educação, que é gratuita. Então, tem cursos de introdução à programação, à ciência de dados, marketing digital, cursos de educação financeira, né, toda a parte de vendas, B2B, negócios para negócios, e inteligência artificial, que a gente brinca também e trabalha no movimento Black Money, é que a gente cria negócios para hackear a nova economia. A velha economia já passou. Eu não estou ali criando pessoas para trabalhar em esfera operacional, porque pessoas negras já estão nessa esfera. Eu estou ali ensinando e trazendo conhecimento e conteúdo com certificação para pessoas negras se inserirem e criarem também novos negócios com tecnologias, a partir de tecnologia. Porque aí a gente consegue mais, né, um pouco mais de valor no dito mercado. E até mesmo criar intencionalmente esse mercado entre nós. Além dos cursos gratuitos, quem se certifica ganha um curso de inglês gratuito. Que legal. Que foi também dos grandes diferenciais de Carla Verônica e de Marina Silva, foi ter tido acesso a curso de inglês. Eu falo inglês, falo espanhol, arranho ali o francês, e coisas que, quando eu não consegui emprego em empresas brasileiras, eu procurei emprego em multinacionais. E conseguiu. E consegui, né, a partir dessas certificações também internacionais. Eu sou certificada em programas da Alemanha, para você ter uma ideia. Numa época em que não haviam homens brancos com a certificação que eu tinha. Então, esse diferencial é que a gente tenta fazer dentro do Africa Tech. O Africa Tech é o nosso braço de educação por uma África livre e tecnológica, né, a partir dos nossos saberes ancestrais, mas com as ferramentas do hoje.
você não me deixa nenhuma dúvida que eu estou diante de uma rainha africana, Axé. de uma descendente da nobreza, da melhor nobreza de África. Agora, como é que você se mantém como rainha? Como é que você ganha o seu dia a dia? Como é que você trabalha? Meu dia a dia, além desses CNPJs, né, do movimento Black Money, a gente tem as consultorias também. Então, a gente dialoga com as empresas em relação a diagnóstico para a equidade racial, a consultoria para desenvolver processos de seleção mais justos e com melhor equidade e não igualdade. A gente também faz o desenvolvimento de carreira de pessoas negras dentro das empresas e aceleração de negócios negros. Então, a gente incuba novos negócios e acelera esses negócios, dando mentoria. Então, tudo isso com editais, tudo isso também junto à esfera privada com empresas que estejam procurando fortalecer o mercado e principalmente olhando para investimento e injeção de capital dentro de negócios de pessoas negras. A gente já distribuiu de capital semente mais de 2 milhões de reais. Puxa. De maneira autônoma. Durante a pandemia, nós distribuímos o auxílio emergencial antes do governo. Então, o cartão chegava nas associações de moradores e nas casas. Quem não tinha CEP, né? Chegava na associação de morador e nas casas de quem tinha CEP. E hoje, Black Money é isso. É gerar e girar capital por mais tempo dentro da comunidade negra. E é girando e gerando esse capital, que não é só financeiro, mas também o nosso capital intelectual. São as mentorias que nós damos, né? É a representatividade, o apoio que nós damos a jovens negros. O nosso capital social, que é indicar negócios negros, é a plataforma de venda, é indicar um profissional negro para uma vaga. Isso também é capital social. É importante para uma empresa, mesmo uma empresa que está no mercado aí, de brancos e tal, mas é importante ter, porque amplia o universo de clientes, né? Amplia a visão, torna essa visão mais larga, que deixa de ser aquela visão tradicional, né? Do branco opressor, começa a enxergar que há outras realidades e capta um público diferente também, né? Com certeza. Tem estudos que comprovam que maior, né, inclusão real de diversidade traz mais lucratividade. E esse acionista branco, quando ele não inclui, é porque ele realmente não está nem aí sobre até mesmo lucro no final. Ele não quer perder poder. Porque a gente tem comprovação. Pode ver um exemplo nítido disso, de um lugar onde eu trabalhei muito tempo, né, e que tem uma visão muito esperta da realidade e da diversidade, né? A Rede Globo. Rede Globo, tá aí. A Rede Globo, se você começa a assistir, e não é só a Globo, mas você começa a ver que vários comerciais que eram estrelados por brancos, brancas loiras, princesas de filmes da Disney, começam a aparecer nesses comerciais pessoas negras. Nas novelas, protagonismo de negros e de negras, né, em funções que eram ocupadas pelos brancos. Quer dizer, já entenderam aí que este é um grande negócio. Para falar de negócio, não estou falando nem de justiça, porque é mais do que justo. É muito mais do que isso, né? E quando a gente vê elencos, né, nossa, majoritariamente de pessoas negras, é o elenco que tem mais audiência da emissora. Então, quem sabe... Porque a maioria do Brasil quer se ver, é negra. Quer negra se e parda, ver, né? quer se sentir representado, quer se sentir conectado com uma realidade. E também essa maioria começou a entender que se não me vejo, não compro, se não me vejo, não dou audiência, se não me vejo, não dou like, não engajo. E hoje um dos grandes recursos de poder e ativos é a audiência, é quem carrega comunidades, quem carrega, por isso que hoje tem os influenciadores, né? Essas pessoas influencers, elas são grandes ativos para as empresas, para as marcas, claro, que querem se conectar com Vou comunidades. falar nisso aqui para a nossa comunidade séria, para o nosso público, como é que as pessoas podem te seguir nas redes? Por favor, eu sou... No Instagram, como é que é? Sim, eu sou a primeira LinkedIn influencer do Brasil, negra, e uma das primeiras ali junto de nomes assim, como Ricardo Amorim, hoje se você vê como referência
de economia, a gente tem Eduardo Moreira, Ricardo Amorim, Nina Silva, né? E ainda bem que temos um Eduardo Moreira como referência mesmo sendo um homem branco, como referência econômica, mas temos também uma Nina Silva, então procurem no Marina LinkedIn. Silva é a ministra e é ela também, Não, né? mas é Nina Silva, o seu é Nina. redes, é Nina Silva para não ter problema de confusão. entender, Mas confusão. que é uma confusão boa também. Sim, Na sim. ideia, ainda sim. bem, né? Ainda bem, né? bem que temos uma grande referência aí, uma outra Marina. Mas é Nina Silva? É Nina Silva. E aí no Instagram, Nina Silva Perfil. Se digitar lá Nina já... Silva Perfil. Isso. Uma mulher preta, de black, meu No cabelo TikTok. é bem... Nina Silva Perfil também. É. Em todas as redes. E Movimento Black Money também em todas as redes. Se conectem, compartilhem. As oportunidades do Movimento Black Money são gratuitas, né? Os cursos são gratuitos. A nossa plataforma, quando a pessoa se certifica, ainda se conecta com redes de empresas que têm vagas em aberto. Então, a gente ainda faz esse encaminhamento desses profissionais. Gente precisando de colocação no mercado, acha com vocês, no movimento Black Money. E empresas precisando de letramento racial lá no início, ou que estejam mais maduras na questão, mas que queiram uma consultoria mais avançada, nós também somos. Né? Nós somos um hub de inovação para a comunidade negra, onde as empresas também se conectam à nossa comunidade, se quiserem ter o nosso protagonismo. Porque o lugar mais caro, né, e que a gente não abre mão, é do nosso protagonismo, do nosso lugar de vez e voz, e principalmente da nossa liberdade, que a gente tanto busca. Né? Então, a gente tem ali uma tentativa de compartilhar os nossos conhecimentos, ICL, Instituto Conhecimento Liberta, o Movimento Black Money inicia como think tank, como esse lugar também de conhecimento libertador. Fantástico. Para a gente se entender enquanto corpos negros inseridos em sistemas, em mercados, mas que não queremos mais ser essa mercadoria e que queremos a real abolição. E aquilo que Elza Soares canta denunciando a carne negra, a carne mais barata do mercado. Nós não queremos nem esse mercado. Não queremos. E criamos os nossos próprios mercados, espaços. Os seus próprios espaços. Nossos próprios espaços de poder. Agora, você, nesta condição de ser uma mulher negra que carrega um navio negreiro sobre os ombros, que tem a consciência da sua ancestralidade, da sua missão, do seu brilho, você já sofreu muito a discriminação, agressões por causa disso? Todo tempo. A gente sofre agressão, principalmente quando eu fui galgando cargos hierárquicos mais altos. Quando eu era consultora júnior, pleno, analista, né, o racismo e o machismo atravessavam dentro do mercado corporativo de uma maneira muito sutil. Mas quando eu comecei a virar gestora, liderança, diretoria, eram coisas brutais, né? Desde a tentativa de limitação da minha capacidade produtiva, que é não chegar a relatório na data que deveria chegar, vir informações erradas para que eu gerasse entendimento errado de estratégia para a instituição, até ouvir coisas que você está trabalhando como diretor internacional porque você está tendo um caso com o chefe que é gringo. Tem que desvalorizar o seu conhecimento. E gringo gosta de preta, né? Só eles mesmo para gostar de preta. Já ouvi coisas do tipo, Nina, você é especialista de um sistema alemão, né? Por que você não vai para a Alemanha arranjar um marido? Então, aquele lugar, né, de tentativa de desmoralização e de depredação do teu saber, da tua experiência, das suas especialidades. Isso faz sofrer, né, Nina? Faz, mas a gente, hoje em dia, né, eu estava até conversando com o pessoal da produção sobre o burnout e eu falei, fez parte, e que bom que fez parte da minha trajetória hoje, quando eu tenho um microfone na mão, para poder falar para pessoas que estão passando pelo mesmo processo, né? Que é um processo de muita dor, sim, mas é um processo que precisa ser fortalecido em redes, que não dá para você lidar com isso sozinha, né? Então, quando a gente fala do racismo estrutural, é uma estrutura. A gente não trata o racismo
sozinho, sozinha. Né? A gente não trata o patriarcado, que o nome já diz, é uma estrutura de poder a partir do lugar da figura masculina cisgênera. Essa figura precisa estar inclusa nesse processo, porque não existiria machismo sem o homem, não existiria racismo sem a pessoa branca. O problema, então, tem que ser resolvido por quem gerou o problema, por quem sofre, quem emana o ódio, e não somente por quem sofre. E nós, né, esse lugar do sofrimento precisa ser um lugar de armas como ferramenta de conquista da nossa liberdade. Porque aí você pode pensar o que quiser de mim, e aí você pode querer que eu case com um homem branco, que eu me prostitua, ou que eu esteja morta. Mas o seu querer não vai passar pela minha realização, sabe? Então, quando a gente fala de racismo, por que não existe racismo reverso? Porque racismo é estrutura de poder. Não existe poder de pessoas, opressão de pessoa preta por uma pessoa branca, então eu posso te xingar. Vai ser uma injúria, né? Não vai ser um processo de discriminação racial. Então, quando vou receber um xingamento da Nina, nada muda. No dia seguinte eu vou continuar fazendo o meu trabalho, não lembro nem que a Nina existe. Então, hoje em dia, para mim, é basicamente como o estudo de caso. Quando eu vejo que estou passando por uma situação de discriminação racial, eu trago para o meu dia a dia nas mesas de negociação. Do tipo, se eu, Nina, com o acesso que eu tenho hoje, eu sou conselheira no Conselhão, né? Do governo. Do governo. Sou membro do Conselhão. Sou conselheira do Fórum Econômico Mundial. Né? Uma das poucas... Capa da revista Cláudia. Capa da revista Cláudia. A primeira capa com inteligência artificial da revista Cláudia. Sou conselheira no Fórum Econômico Mundial. Eu sento com pessoas do BRICS para decidir e pensar investimentos responsáveis no mundo. Eu vou dar ouvido para um homem branco que acha que meu cabelo é duro. Como um idiota, né? Sabe? Do tipo, vai continuar Cresça achando... e apareça, rapaz. Vai continuar achando e eu não estou aqui para te educar. Agora, se quiser contratar a minha empresa e trazer dinheiro para a comunidade negra para se letrar, a gente tem aqui uma série de profissionais para poder te ajudar. E se quiser ser educado, que abra a sua cabeça, que abra o seu ouvido, né? Que abra e que tem tanto conteúdo hoje, né? E que outras pessoas brancas que se dizem ativistas e antirracistas, antirracismo só existe com prática, com ação. Com fala, não. Com fala e com... eu até sigo a Nina no Instagram, isso não basta. Tem que se dar lugar de protagonismo e voz para pessoas negras. E principalmente, aí sim, o branco letrar o outro branco. O branco chamar a atenção do outro branco, porque é nessas rodinhas que os racistas se sentem mais confortáveis, né, para falar isso. Falando entre si, né? Entre si. E aí é esse momento que tem que fazer o constrangimento pedagógico. Tem que falar, você está sendo racista por conta disso. Vai ler Djamila Ribeiro, vai ler Catícia Ribeiro, vai, né, assistir uma palestra do Movimento Black Money, contrata a Nina Silva para palestrar na sua empresa, para fazer um diagnóstico racial na sua empresa e melhore enquanto pessoa, porque... Né, esse mundo ficou no século passado. Dá né? vontade de dizer isso para o secretário de Segurança Pública de São Paulo, que eu quero falar desse tema, mas a polícia dele cada dia mata mais. E mata principalmente corpos pretos. Corpos pretos. Aliás, no Brasil inteiro. A Bahia é um horror, sim. né? As polícias do Brasil inteiro matam. E é curioso que nessas corporações você tem um número enorme de pessoas negras. O que se diria para esses policiais negros? O racismo institucional, né? Quando a gente fala de racismo estrutural, é que ele está aqui na estrutura de todas as nossas relações sociais. Quando a gente entra numa instituição, então são as relações institucionais. Né? Relações sociais podem ser relações pessoais, como podem ser relações institucionais. Nas minhas relações institucionais, o racismo como estrutura também estrutura sistemas de poder. E ali está o racismo institucional. Esse racismo institucional está no DNA dessa corporação. E se está no DNA da corporação, está em todos os treinamentos, no modus operandi, no padrão. E faz a cooptação de pessoas negras. Cooptação de pessoas para exercer esse poder. De quem está ali, o policial, ele é um instrumento da corporação. Você já falou alguma vez para policiais? Não. Mas devia ser convidada, sabia?
Não, para as nunca escolas, fui. para as academias, Nunca fui convidada. para que essas pessoas entendam a burrice que cometem quando obedecem simplesmente o sistema, né? E não só obedecer, né? Reproduzem o sistema. E o reproduzir o sistema é basicamente fazendo o trabalho. Estou aqui fazendo o job, né? O trabalho em si. Não tá saindo da cartilha da polícia. Matar corpos negros é o padrão da polícia militarizada que nós temos no país, que é uma instituição que é uma ferramenta para a manutenção do genocídio da população preta. Como as legislações foram... E o policial negro, quando faz isso... É apenas um instrumento de reprodução. Mas acha que será valorizado, né, pelo branco e será visto como branco, né? Mal não viu ele, mal sabe ele que ele é igual aquele cara lá do Bacurau do filme. Né? Sim, não tem nenhuma consciência de racial, não tem nenhuma consciência de classe também, que aí a gente tem também uma consciência social que deve... Quando a gente entende que eu estou aqui sendo mais uma vez mercadoria em prol de um sistema que não está nem aí, né, de aumentar os meus salários. Nossa polícia é uma das, né, piores remuneradas que existe. Então, é apenas um sistema que possui peças e que, para a engrenagem funcionar, essas peças, elas são alimentadas e são ali colocadas de uma determinada forma, com processos, com uma governança que opera com um intuito de manter o poder em mãos de uma elite, né? Que essa polícia ela tem uma elite. E a essa elite, sim, que está operando para manter esses corpos pretos num genocídio secular. E que todos os dias matem inúmeros rapazes, jovens, principalmente os jovens negros. Né, a cada 23 minutos um jovem negro morre, né? Assassinado. Assassinado. Seja por polícia, seja pelo crime também. Sim. Né? E que é uma reprodução... Quer dizer, não é uma entrevista nossa aqui que dura 1 hora, 3... Já fui, sim. Exatamente. Isso é um absurdo, né? E são 3, e aí não só um jovem... Ah, mas é um menino do tráfico. Não. Nós temos também o racismo operando em outras esferas, né? Então, o menino Rafael, que foi morto durante a pandemia, numa inserção policial covarde dentro de uma favela do Rio de Janeiro, onde não podiam ter inserções, né, ações policiais naquele período, entraram matando, o menino brincando em casa, de costa, recebeu um tiro e morreu. Se a gente for pensar, também existem outras formas que o racismo mata jovens negros. A gente tem o menino Miguel, né, filho de Mirtes, que a gente não pode esquecer, de Pernambuco, que também durante a pandemia basicamente foi assassinado por essa Sinhá, né, que deixou o menino ir para o elevador, né? elevador. Aquele que subiu, tira de casa. Né? A faxineira está aqui trabalhando, tá o filho dela está atrapalhando. Na pandemia, num período onde ela deveria estar isolada, recebendo, e não estava isolada, estava com a Sinhá, com o filho, porque não tinha creche. Não tinha creche aberta. E mesmo se tivesse aberta, eu nem sei se essa criança tinha acesso a um sistema educacional. E a patroa, assim, ajuda o menino a entrar num elevador, para depois ele sofrer o acidente. Você vê como o racismo estrutural está em todos os tipos de relações sociais. É curioso que essa Sinhá está ligada ao poder público. Exatamente. Não é? Porque era ligada à prefeitura. São máquinas de moer carne preta. Pois é. Você toparia se te convidassem para dar aula para essas forças de segurança, se elas quisessem mudar? Lógico. Se quisessem, né? Acho pouco provável. Né? Então vamos falar aqui para, por exemplo, o governador da Bahia, Jerônimo, que é do PT, né? E que é um homem preto, de ascendência negra, né? Jerônimo, a sua polícia é das que mais matam no Brasil. Você não convida a doutora Nina para falar, para ensinar como é que as coisas funcionam, né? Para que a gente aprenda. Eu acho isso tudo maravilhoso. Você nunca pensou, você participa do conselhão do governo. Isso. Você nunca pensou em ter militância político-partidária? Olha, esse é um problema enorme, né? Já tive alguns Adoraria ter você como governadora, como presidente da República. Imagina uma presidenta dessa. Pelo amor de Deus. Adorar. Olha,
eu seria parada antes, né? Não sei. Seria não te parada. pararam até agora. Não vão parar. Difícil, assim. Mas já te convidaram para... Já convidaram para partidos de diferentes. Olha que loucura, né? Até o povo do sapatênis, que a gente não precisa fazer propaganda aqui, que você sabe muito bem que partido, nada novo, né? Já convidou para diálogos. O Partido Verde já convidou para diálogo. Então, algumas alas... PT, o PSOL, não? Eu tenho... PCdoB? O pessoal, assim, alguns... por exemplo, quando o Guilherme, quando a Tabata e alguns candidatos começam ali a pré-candidatura, eles chamam para conversar, para entender quais são as necessidades atuais da população negra. Né? Quais são as grandes demandas, o que vocês têm de projetos. Então, alguns candidatos já me procuraram para fazer esse bate-papo sem câmera, sem filiação. Então, já tive conversas na época que o Haddad estava concorrendo aqui para São Paulo, né, junto o Boulos também. Já tive conversas e eu me sinto uma pessoa suprapartidária. Sou uma pessoa política, não existe ser humano sem ser humano político. E principalmente enquanto corpo preto, qualquer corpo preto é político no momento que nasce. Principalmente se nasceu e ainda sobreviveu até os 42 anos, é porque veio fazendo muita política por aí. Então, tem um diálogo aberto. Acredito que a gente só mude o sistema, principalmente o diálogo com o mercado de capitais e o mercado financeiro, a partir de políticas públicas, ações afirmativas. No mercado financeiro, vocês também têm um cartão de crédito, né? Temos. Fala dele um pouquinho. A gente tem um burô de crédito diferenciado, a gente também tem linhas de fundos, então estou abrindo aqui também para as empresas que querem criar fundos de impacto social. Nós temos linhas desenhadas já para fundos de impacto, olhando para crédito produtivo para quilombolas, povos originários e negócios de pessoas negras. Está tudo lá, movimento blackmoney.com.br. E o que não tiver, é só entrar em contato, movimentoblackmoney@gmail.com, contato@movimentoblackmoney.com.br, manda uma mensagem para a Nina, né? Manda sinal de fumaça, mas venham que a gente tem um ecossistema bem amplificado que lida com 3 pilares fundamentais: educação, serviços financeiros e comunicação para a visibilidade da população negra. Isso aí. Faça parte da mudança. Você também, pessoas negras e não negras, são bem-vindas a discutir e transformar por um país mais equânime, por um país com diversidade para todas as pessoas, mas todas as pessoas falando de maneira autônoma, todas as pessoas trabalhando e tendo poder e liberdade. Liberdade sobre seus corpos, liberdade sobre seus pensamentos. E só conhecimento liberta, mas também conhecimento liberta e conexões também libertam, né? E que bom estar conectada aqui ao ICL e ao Chico. Olha, reconhecendo a nobreza e a grandeza da sua ancestralidade, que você transporta na sua vida com tanto cuidado, não é brincadeira, não é ironia. Majestade, Vossa Alteza, axé. Axé, obrigada. E, Chico, obrigada por tudo, por tua trajetória. Se emociona, não. E eu sou muito feliz de ter, né, podido me conectar com o Eduardo Moreira, que o Edu me conecta com grandes seres como a sua pessoa, a generosidade e a grandiosidade da tua jornada, de você estar aqui entregando tanto conhecimento, tanta expertise, né, e tanto amor, tanto coração dentro do ICL. E eu espero também, sempre que você quiser me convidar, a gente volta. Muito obrigado. Obrigada, que a gente Axé. aprenda muito com você. Axé, Chico, obrigada. Fala, turma, eu não tenho a menor dúvida que os papos que estão rolando nos encontros de família, com os amigos da escola, com o pessoal do trabalho, está sendo a questão dos mercados. O dólar acima de 6, essa questão do Brasil está tendo uma pressão enorme por ajuste fiscal, a taxa de juros subindo de uma maneira muito rápida e as pessoas estão completamente perdidas em relação ao que vai acontecer com
com a economia, com o mercado e com os investimentos delas. A boa notícia que eu tenho para todo mundo é que está chegando a data do Mapa da Mina, o nosso encontro anual, onde eu pego e faço o resumo de tudo que está acontecendo no mercado, no Brasil e fora do Brasil, numa linguagem que todo mundo entende, e faço as minhas previsões para o ano que está começando, para vocês poderem investir com muito mais segurança e entendendo o que vocês estão fazendo. Esse encontro vai acontecer no dia 30 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E ele é absolutamente gratuito. Para você se inscrever, é só clicar no botão aqui embaixo. Se inscreve agora e chama todo mundo que você conhece para se inscrever também. Nos últimos anos foi um sucesso incrível e nesse ano vai ser de novo. Um abraço e até lá!